Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa leitura do livro A Arte de Ser Leve. Vamos começar hoje com a introdução de Leila. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda no Leitura Compartilhada. Eu sou a Silvia Onofre e nós vamos começar a leitura do livro A Arte de Ser Leve, de Leila Ferreira. Vamos ver o que encontramos neste livro, além, claro, de leveza. Duas rodas. Vamos lá? Há pouco tempo, conversando com a dona de um salão de beleza, que funcionários e clientes costumam descrever como uma pessoa leve, perguntei o que estava por trás daquela leveza. Como ela conseguia manter o bom humor e a calma em situações que normalmente causariam estresse. Por exemplo, passar 12 horas por dia ouvindo o barulho ininterrupto de secadores e de 20 mulheres falando ao mesmo tempo. Conceição respondeu: tem gente que vem para o mundo de caminhão e tem gente que vem de bicicleta. Eu sou da turma da bicicleta. Saí de lá morrendo de inveja, acostumada a arrastar baús cheios de ansiedade e de medos. Tive certeza naquela hora de que estava na outra turma, a das carretas com excesso de carga, que trafegam perigosamente por estradas sem acostamento. Pensei no tamanho do Scania que usava para transportar minhas complicações. Imaginei a bagagem compacta da dona do salão e decidi que era hora de mudar de vida. Isso em um primeiro momento. Depois vi que mudar de vida era uma meta meio ambiciosa. Como jornalista, preferia escrever sobre a perspectiva da mudança. Quem sabe depois? Foi assim que este livro nasceu. Ele é uma reflexão sobre a possibilidade de se viver de forma menos complicada, carregando menos peso. Não falo aqui sobre a leveza que aliena e que condena a superfície. É preciso ser leve como o pássaro e não como a pluma, disse o escritor francês Paul Valéry. A mesma leveza que o italiano Italo Calvino defendeu em suas 6 propostas para o próximo milênio. A pluma flutua, um voo sem plano, sem direção, sem desafios. Os pássaros riscam o ar com precisão, colocam a leveza a serviço do existir. Uma pedra pode interromper o voo, mas até que isso aconteça, as asas sabem onde e como ir. Calvino cita o pesadume, a inércia, a opacidade do mundo. Quando penso em leveza, penso na possibilidade de
de sermos pessoas capazes de deixar o mundo menos opaco, menos pesado, menos inerte. Pessoas que se sentem melhor com elas mesmas e são mais agradáveis, mais delicadas, mais generosas. Acima de tudo, pessoas que conseguem também fazer a viagem, cada vez mais rara, de sair delas próprias para enxergar o outro. O outro pode ser o colega de trabalho, o filho, a amiga da infância, o vizinho, o marido, a namorada, o paciente que esperou vários dias pela consulta, o porteiro do prédio. Há tempos, brinco com minhas amigas obcecadas por dietas sobre o perigo que corremos de emagrecer o corpo e ficar com obesidade mórbida do espírito. Corpos rijos e enxutos, construídos com disciplina mais do que espartana, circulam num mundo cheio de almas adiposas, engordadas pela autocomplacência. Com o corpo, todo o rigor é pouco, mas nos perdoamos com enorme facilidade por nossa impaciência, nossa falta de civilidade, nossa incapacidade de ouvir, nossa rispidez. Achamos natural agir de forma desagradável com os outros, porque estamos estressados. Mas nossos comportamentos vão deixando o mundo mais estressante. E não são apenas os outros porque estamos estressados, mas nossos comportamentos vão deixando o mundo mais estressante. E não são apenas os outros que nos rodeiam que saem perdendo. O peso na alma afeta profundamente a pessoa que o carrega, ainda que não perceba. Seres que passam a vida arrastando correntes são infelizes, almas gordas, mas que intoxicar os outros, intoxicam-se. Os antigos egípcios tinham uma crença interessante. Achavam que na longa viagem que os mortos enfrentariam até chegar ao seu destino, seriam obrigados a participar de um ritual chamado pesagem da alma. Na cerimônia presidida pelo deus Osíris, o morto fazia sua defesa e se declarava inocente de vários pecados. Em seguida, passava por uma prova. Seu coração, considerado a sede da consciência, era colocado numa balança. Se pesasse mais que uma pena de avestruz, o morto estaria condenado a uma série de castigos e poderia até ser devorado por um monstro. Almas leves, em paz, com a consciência, tinham a chance de seguir seu caminho e, eventualmente, chegar ao paraíso. Se a pesagem da alma fosse feita hoje, pouquíssimas pessoas seguiriam viagem. Independentemente dos pecados, carregamos o peso dos cotidianos desgastantes. Ambientes de trabalho competitivos, relações pessoais conflituosas, problemas financeiros, tudo que vai nos deixando com o espírito balofo e a alma cinzenta. O que este livro pretende é refletir sobre valores e comportamentos que podem ajudar a diminuir a opacidade da vida.
e o peso do espírito. Atitudes que aumentem a possibilidade de escaparmos dos monstros, ainda que não garantam a chegada ao paraíso. Fala de uma leveza que inclui a angústia, a tristeza, as inseguranças, a precariedade da existência, a insustentável leveza do ser, como propõe o escritor tcheco Milan Kundera. Não sei, talvez a leveza de ser quando a vida permite ser leve, que sejam 5 minutos, que seja o tempo de um entardecer, ou que dure a paixão mais breve, não importa, mas que pelo menos parte do tempo possamos fazer deste mundo um lugar menos complicado, menos estressante, em que seja possível conviver com mais cordialidade e menos impaciência, e aprender a nos respeitar e nos conhecer. Um lugar, enfim, em que estejamos mais em paz com os outros e nós mesmos. Atualmente, a fila anda até para os problemas. Por isso, a leveza que proponho aqui é aquela que reconhece a existência das sombras e as incorpora. Aquela que admite que a vida é barra pesadíssima e que nem sempre é possível ver um lado bom no que nos desgasta, nos amedronta, nos faz sofrer, mas que, mesmo enquanto estivermos tristes, ansiosos ou deprimidos, possamos ser pessoas que não abrem mão da civilidade, da compaixão e de, no mínimo, de elegância para conviver. Travel Light recomenda os guias de viagem, ou seja, viagem leve. Não é para sair pelo mundo sem bagagem, é simplesmente eliminar o excesso de peso. Vamos à viagem, pois, lembrando sempre que estamos tratando do mais relativo dos conceitos. A leveza de uns pode ser o peso dos outros e vice-versa. O roteiro inclui Portugal, Estados Unidos, Holanda, França, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Araxá e até um povoado chamado Tragédia. Entre as pessoas com quem conversei estão filósofos, educadores, uma atriz, um estilista, um dono de funerária, um grupo de manicures, uma empresária, um sociólogo, um veterinário e uma turma de viúvas que se encontra para rezar o terço, jogar buraco e torcer pelo cruzeiro. Não necessariamente nessa ordem. As conversas vão e vêm, e muitas foram acompanhadas por mesas fartas. Dieta ali somente a da alma. Entre bolos, cafés, taças de vinho, um peixe em Estrasburgo, um brunch em Baltimore, um risoto em Belo Horizonte e uma rapadura com queijo em Araxá. Cada um contava suas histórias, fazia suas reflexões. E juntos tentávamos destrinchar algumas estratégias de bem viver. O resultado não é um livro de receitas, nem de verdades. É apenas um caderno de anotações feitas a partir dessas conversas.
Algumas pessoas que aparecem aqui são leves, outras ensaiam ser, mas todas acreditam na importância de se refletir sobre a quantidade e a qualidade da bagagem que transportamos nessa brevíssima pesagem por este planeta, começando por um item tão frágil quanto essencial, que muitos preferem levar na bagagem de mão para não correr o risco de extravio: a gentileza. Paramos por aqui por hoje. Já temos material, né, para a reflexão da semana. Continuamos no próximo domingo, às 12 horas. A sua alma é leve ou balúrdia? Você veio ao mundo de bicicleta ou de caminhão? Você arrasta uma carreta ou você leva uma bagagem leve com poucas coisas, o necessário? A arte de ser leve no cotidiano. Continuamos no próximo domingo. Obrigada por você estar aqui junto comigo nesta leitura compartilhada. Ativem o sininho, curtam, comentem, compartilhem. Ajude essa leitura a chegar